Mas vamos lá. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por toda a tua bondade e graça derramada nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja nos instruindo essa manhã para que cresçamos em conhecimento, cresçamos em amor, como o Senhor deseja de nós, Pai. Ser conosco essa manhã, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa terceira aula. Então, nós vimos nas aulas anteriores um pouco daquela história de Filipos. Nós vimos o início da igreja, com Paulo chegou lá. E semana passada nós falamos do conceito de graça, nós vimos o conceito de santidade, que isso significa. E a partir aqui do versículo 3, o 3 ao 8, vamos ler. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha e como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Então, veja que Paulo ora aqui com gratidão. Ele demonstra uma grande gratidão aos filipenses por toda a colaboração que eles deram ao Evangelho e a Paulo nesse período todo. É interessante falar que ora com gratidão toda vez que lembra deles. Vocês têm alguma memória assim? Vocês têm alguma memória de gratidão, alguma lembrança que vocês ficam alegres toda vez que se lembram? Tipo casa da avó, acampamento, uma viagem legal. Vocês têm essa lembrança, sim? Você lembra daquilo, pô, abre um sorriso. Puxa, que legal, olha só. Mas interessante que Paulo tenha essa lembrança, apesar da violência que ele havia passado lá. Lembra o que aconteceu com Paulo? Foi espancado, foi apertado pela multidão, arrastado pela praça, açoitado, pelado na frente de todo mundo, apanhando. E isso que aconteceu com Paulo, prisão, cárcere. E do que ele se lembra? Com alegria tudo que tinha acontecido lá. Veja que ele não traz à memória o mal sofrido, a ofensa. Ele não traz aqui nenhum sinal de rancor ou de mágoa com o que tinha acontecido com ele. Ele não traz à memória nada de ruim daquilo que ele passou lá. Em uma amargura, apenas coisas alegres. E aí, de novo, o que as nossas memórias nos trazem? Será que nós ficamos remoendo as nossas amarguras? Moendo aquilo que nos incomodou? Um rancor? Com sentimentos ruins daquilo que aconteceu? Ou será que nós nos lembramos, como Paulo, da graça? Veja, quando nós lembramos da graça de Deus derramada por nós, tudo perde o valor, tudo perde o sentido. Qualquer ofensa que eu tenha recebido, ou qualquer mal que eu tenha sofrido, diante da graça de Deus, o Deus Salvador que veio até nós, que enviou seu Filho, percebe que não há proporção, não há comparação? É muito menor. É muito menor. E muitos vivem ressentidos, amargurados, lembrando coisas do passado, que atrapalham a sua vida. Veja que eles podem efetivamente, nós podemos efetivamente ter sofrido o mal. Nós podemos efetivamente sofrido alguma injustiça. Sim, isso acontece com a gente.
Nós podemos ter sido ofendidos. De fato, você foi ofendido. E você tem o direito de se sentir assim. Mas não faça da sua vida isso. Muita gente vive preso ao passado, a mágoas do passado que não consegue suplantar. Olha o exemplo de Paulo. O que ele vem de fazer? Apesar de tudo que ele havia passado, ele traz à memória o quê? Oi? Alguém falou? Ele traz à memória aquilo de bom que ele havia passado. Ele se lembra da graça de Deus em favor deles, do evangelho progredindo. Existem coisas maiores na nossa vida do que os sofrimentos leves e momentâneos. Então ele ora pelo apoio que a igreja havia dado. Eles não só apoiaram Paulo aqui no versículo 1:5, quando ele fala pela cooperação que vocês têm dado ao evangelho. No 2:25, ele vem falar, companheiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, a ajuda que eles haviam dado. No 4, versículo 15, mais à frente ele vai dizer, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Então, ele sabia como eles haviam participado, colaborado, a proximidade que eles tinham. Então, veja que esses bons momentos com a igreja justificavam a gratidão e a alegria que Paulo sentia por eles. E ele expressa isso nessa carta que ele envia aos Filipenses. Então, ele ora por eles. O que ele faz? Ele ora em favor deles. Aqui no versículo 4, ele diz que ora. Mais à frente, no versículo 9, ele revela para a gente o que é que ele orava. E vejam, nós oramos. Mas o que nós oramos? E Paulo vai dar uma dica. Olha, eu oro isso por vocês. Aqui ele fala que ele ora. Veja a importância de a gente orar. E a oração de Paulo era para que o envolvimento deles, a cooperação que eles estavam dando ao evangelho, ou deram ao evangelho, os levasse ao crescimento. No versículo 6. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Algo que cresce, algo que aumenta. E ele orava para eles, por eles com alegria. Agora, mais uma vez, voltando a esse tema da alegria. Paulo, como é possível alguém estar alegre estando preso? Paulo estava preso. Paulo passava necessidades, tanto que a igreja mandou Epafrodito com ajuda para ele. Não estava lá sobrando, ele estava com dificuldades. E a ajuda que a igreja mandou supriu essas necessidades. Então, ele tinha falta de alguma coisa. Vejam que mesmo assim, ele orava com alegria. E mais uma pergunta para a gente. Do que nós dependemos para ser alegres? Nós precisamos que as circunstâncias sejam boas para estar alegre? Eu preciso que o meu emprego esteja ok, que eu estou de bem com o meu chefe, que lá em casa esteja tudo ok, que os filhos estejam ok. Eu preciso de boas circunstâncias, de coisas boas acontecendo comigo para estar alegre? Gente, é ótimo você estar alegre porque coisas boas estão acontecendo. Fantástico isso. O que está acontecendo? Pô, sorriso de orelha a orelha, que maravilha, tudo indo bem, né? Que maravilha, né, Arcanjo? Maravilha, tudo indo bem. Agora, se a nossa alegria depende das circunstâncias, onde está o nosso foco? No aqui, no agora. E se vier alguma coisa ruim, se vier um dissabor, se vier uma perseguição, nós temos o privilégio de viver num país sem perseguição, mas está começando. Está começando. Estão apertando os crentes, estão apertando os filhos de Deus. Como é que fica a nossa alegria? Lembro que Paulo fala lá em 2 Coríntios, que ele fala os nossos sofrimentos leves e momentâneos. É assim que Deus vê os nossos sofrimentos. Eles são leves e
momentâneos. Por quê? Comparado com a graça, comparado com a eternidade, tudo isso vai passar rapidamente. Que são poucos anos perto da eternidade que o Senhor está preparando para que a gente desfrute com Ele. E Ele fala na sua oração com alegria. Aliás, a alegria é o tom da carta, mesmo estando preso. Então, a alegria não era pelas circunstâncias, mas a alegria era por algo maior que Paulo percebia. Ele sabia a diferença entre a graça e os momentos que ele passava. E ele fala da cooperação, e esse termo cooperar, nós conhecemos que é coinonia. Ele agradecia pela coinonia, pela cooperação, desde lá o início, assim que Paulo chega em Filipos, a forma como ele é recebido. Logo em seguida, quando ele vai para Tessalônica, a igreja já manda auxílio para ele, para ajudá-lo no ministério. Então eles participavam, eles se envolveram com Paulo. Eles demonstravam grande generosidade, apesar de serem extremamente pobres. Olha o texto de 2 Coríntios, vamos em capítulo 8, versículos 1 a 5. Agora, meus irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, Filipos ali. No meio da mais severa tribulação, vejam, eles já eram atribulados desde aquele momento. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós. Uma comunidade pobre, extremamente pobre. Mesmo assim, eles foram aqueles que contribuíram e sustentaram o trabalho de Paulo. Então, ele fala aqui no versículo 6 que aquele que começou boa obra, quem é que começou boa obra neles? Deus. Deus começou uma boa obra na vida deles. Quando que ele começou a boa obra na vida deles? No momento que o evangelho chegou lá, na salvação. Assim como na nossa vida. Ou nós não fomos alcançados pelo Senhor, atraídos pelo Senhor? O Senhor nos chamou. Então a boa obra de Deus começou na nossa vida lá atrás, quando Ele providenciou as circunstâncias para que a gente viesse a conhecer o Evangelho. Por que eu estou em Campinas? Por que eu vim morar naquele bairro ali, na Vila Nova? Por quê? Para que lá eu conhecesse o Evangelho. Deus trabalhou na minha vida e na vida de vocês, com certeza, de forma similar. Então Deus trabalha na nossa vida. O versículo 2 aqui à frente, capítulo 2, versículo 13, ele completa essa ideia quando ele diz: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. É Deus operando na nossa vida, Deus trabalhando, Deus nos incentivando a buscar as coisas celestiais, as coisas de Deus. Então veja que Deus trabalha nas nossas vidas. Ele trabalha para que a gente cresça em conhecimento, cresça em maturidade. É o que ele vai falar aqui no texto. Isso significa o quê? Crescer à semelhança de Cristo. Não é crescer para ser somente para conhecer mais. É crescer para nos tornarmos cada vez mais à semelhança de Cristo, no caráter de Cristo, conhecendo os desejos de Deus. O que é que Deus quer? O que Deus, o que agrada a Deus? É isso que nós temos que conhecer. Em Efésios, capítulo 4, ele diz assim, que nós somos chamados a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então nós somos chamados, somos criados para sermos semelhantes a Deus.
Ele não nos criou a sua imagem e semelhança? Ele criou a imagem e semelhança, que foi corrompida pela queda. Mas qual é o alvo de Deus? Que a gente tenha essa semelhança, que a gente cresça. E a graça permite que a gente volte a esse crescimento e a essa proximidade, essa convivência com o Senhor. Ele nos dá agora livre acesso. É isso que nós chamamos de livre acesso. Então nós podemos entender e compreender a vontade de Deus, a palavra de Deus. Quando a gente fala de conhecer, ele diz no versículo 6, quando ele fala proveniente da verdade. Não, desculpa, do texto de Efésios, no final do texto de Efésios, que quando ele diz, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando ele fala a verdade, a que ele está se referindo? Proveniente da verdade. De onde vem a verdade? De Jesus. De onde vem a verdade? E vocês não podem titubear nessa resposta. Em Cristo. Né? Não é, a verdade não está numa enciclopédia, a verdade não está num livro, a verdade não está numa biblioteca. Onde está a verdade? Em Cristo. O que Cristo falou? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Então, você quer conhecer a verdade? Você tem que conhecer a Cristo. Quer conhecer o caráter de Deus? Você quer conhecer a Cristo. Eu sou a verdade e a vida. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer saber o caráter de Deus? Conheça Jesus. Por isso que ele vai falar no início que ele ora para que eles cresçam em conhecimento proveniente da verdade. Então, aí nós vemos, quando ele fala da obra de Cristo, nós podemos perceber essa obra de Cristo em várias etapas da nossa vida. Nós vamos ver, identificar a obra de Cristo no passado em nossas vidas. Nós vamos ver a obra de Cristo no presente em nossas vidas. E nós sabemos da obra dele no futuro em nossas vidas. Quando que isso vai acontecer? Primeiramente no passado. Nós somos eleitos. Ele fala aqui no versículo 4. Desculpa, em Efésios 1:4. Nós somos... Vamos ver. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, ele nos escolheu quando? Antes de haver mundo. Não sabemos como, não sabemos com que critério, mas sabemos que ele fez isso. Antes da criação do mundo. Ainda, nós temos a redenção. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então, ele nos chamou, nos elegeu, ele nos redime, ele nos traz o perdão dos pecados e ele nos chama. Portanto, empenhe-se ainda mais em consolidar o chamado e a eleição de vocês. Se empenhe com isso. Saibam disso. Nós somos chamados e eleitos por Deus. A redenção que temos dele é a quitação do preço. Ele pagou o preço. Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Ele cancelou a dívida. Então essa é a redenção, a remissão dos pecados que nós temos. No presente ele nos torna novas criaturas, como a gente vê em 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas
novas. O que isso quer dizer? Que nós somos nascidos de novo. Nós somos renovados. Nós somos vivos espiritualmente. Nós que estávamos mortos, agora somos vivos. Ser vivente espiritualmente. Então, quem está em Cristo é nova criatura. Então, quando diz as coisas antigas já passaram, nós não temos mais parte. E como a gente viu antes, nós temos que trabalhar para eliminar as coisas antigas da nossa vida, despir das coisas antigas. Despindo das coisas antigas, nós conseguimos renovar o nosso entendimento e nos revestir daquilo que nos caracteriza como cristãos. Como eu falei, não dá para você tentar vestir algo sem retirar o que está embaixo, não cabe. Não cabe. Então, remover e revestir. Esse é o papel e ele desempenha na nossa vida sendo nós novas criaturas. E no futuro? Bom, no futuro nós temos a promessa da vida eterna. Lá no texto de Evangelho de João, capítulo 14, ele fala, se eu for, não é um condicional, ele indo, ele vai nos preparar lugar. Ele diz, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E fala em preparar lugar, essa é a promessa. Está preparando o lugar e vai voltar e nos levar para estar com ele. Para quê? Para que a gente esteja onde ele estiver. Então, a grandiosidade dessa promessa é que nós não vamos estar num lugar maravilhoso. Sim, vamos estar num lugar maravilhoso onde Cristo vai estar também. Nós estaremos com ele. Com ele. Não é só um resort, né? Com a cachoeira de Coca-Cola. Tem gente que acha que vai ter lá uma cachoeira de Coca-Cola no céu, né? Não, não vai ter uma cachoeira de Coca-Cola, um canudinho, né? Isso, não. Não sei se vai ter uma cachoeira de Coca-Cola no céu. Mas Cristo vai estar lá. Cristo vai estar lá. Nós estaremos com ele. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz, Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então a oração sacerdotal de Cristo é essa. E a gente esteja com ele, convivendo com a sua glória. E, ainda no capítulo 17 de João, esta é a vida eterna. Você quer saber como é a vida eterna? Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, e ele enviou. Então veja, nós conseguimos ver a ação de Deus na nossa vida desde lá de trás, do passado. Nós identificamos como ele age hoje no presente, como o Espírito nos instrui, e temos a grandiosa promessa que nós estaremos com ele no futuro. Onde ele estiver, nós estaremos com ele. Então, nessa boa obra de Cristo, até onde ela vai na nossa vida? Ele fala ali, né? Concluir a boa obra até o dia de Cristo. Até quando vai ser isso? Até a volta de Cristo, a volta escatológica de Cristo, ou até que a gente parta. É aquela música, quer voltar ou me chamar, esse eu vou permanecer. Isso. Então, até ele voltar, ou até ele nos chamar, ele está trabalhando em nossa vida. Enquanto estamos vivos, esse é o critério. Enquanto estamos vivos, Deus está trabalhando. Quer eu veja, quer eu não veja. Quer eu perceba, quer eu não perceba. Muita gente vive a vida de roldão e não para se atentar aonde Deus está agindo na sua vida. Mas ele está. Às vezes a gente não tem olhos para ver, mas Deus está agindo na nossa vida. Ou você acha que foi por acaso que as coisas estão acontecendo? Não, porque Deus não nos abandona. Deus não fala assim, ó, salvo, beleza, se vira aí.
quando eu voltar a gente conversa de novo. Não, não é assim. Deus não é um Deus ausente. Ele é um Deus presente. Ele nos salva para estarmos com Ele. Mas, vendo ou não, conscientes ou não, Deus está trabalhando nas nossas vidas. E Ele nos manterá firmes. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, diz que Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E como que Ele nos mantém firmes até o fim? O que é que garante que Ele nos sustenta até o fim? Sim, a fé, mas tendo fé nós já fomos salvos. Quem tem fé, a graça nos salva pelo instrumento que é a fé. Tendo fé, nós somos salvos, já estamos salvos. O que é que garante? Sim, há uma promessa. Mas mais do que isso, comunhão, sim. Agora, há algo maior, porque Cristo teve tanto cuidado com isso que ele deu um penhor. Olha, aqui está um penhor de que eu vou resgatar os meus filhos, que é o Espírito Santo. O Espírito é o penhor de que ele vai nos resgatar. Então, o penhor é Espírito. Nós temos o Espírito, portanto, nós sabemos que ele vai nos resgatar. Por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito. Em Efésios 1:13, nós estamos jogando Efésios. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor e sua glória. Então, o Espírito que garante isso, que seremos resgatados para estarmos com Ele. Então, ele fala no versículo 7, eles são todos participantes da graça de Deus. Participantes da graça. Então, se eles são participantes da graça, significa o quê? Que estão desfrutando das bênçãos. Isso é ser participante. Você está lá participando de um churrasco, o que você está fazendo? Está comendo. Está participando, está se envolvendo, está desfrutando daquele negócio. Então, se nós somos participantes, nós estamos desfrutando das bênçãos, nós estamos participando do testemunho. É o que ele fala dos filipenses, que eles cooperavam, que eles lutavam, que eles sofriam, que eles combatiam, que eles sustentavam. Os versículos que estão ali, do capítulo 1 até o capítulo 4. Essa era a participação deles, intensa. Paulo consegue detalhar tudo o que eles faziam. E ainda neste versículo, quando Paulo fala das correntes que me prendem, é um jeito suave de Paulo falar que ele estava preso, né? A prisão. Paulo estava preso, das correntes que me prendem. E alguns estudiosos vão identificar no texto alguns termos, e seriam termos jurídicos, termos técnicos, como é justo, correntes, defesa, confirmação. Paulo já estava ciente desse vocabulário dos tribunais, e eles conseguem identificar nesses termos, nessas palavras, alguns termos técnicos e jurídicos, influenciando Paulo. Então, eles eram participantes ou coparticipantes da graça de Deus, todos eles participavam. E Paulo vem demonstrar por eles a sua afeição. Quando diz lá nos versículos 7 e 8, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Não, desculpa, eu estou em Efésios. Está vendo que não tem nada disso aqui? Vamos lá, em Filipenses 7 e 8. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenha meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam
da graça comigo. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês. Então, ele demonstrava essa afeição. E ele diz: eu os tenho no meu coração. Vocês participam comigo. Eu tenho saudade de vocês. Há uma afeição, mais do que uma afeição, há uma profunda afeição em Cristo Jesus. Então, era mais do que uma empatia pessoal. Tem um grupo que você se dá bem, você gosta lá do pessoal, você, né, pô, gosta de estar com o Claudião, é legal. É muito mais do que uma empatia pessoal. É uma afeição que vem de Cristo, resultante da vida em Cristo. Quando ele diz no capítulo 2, versículo 1, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão de espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Então, por que ele podia ter essa profunda afeição por eles? Por eles estarem em Cristo, por serem cristãos. Era mais do que um gosto pessoal de Paulo. Isso era resultante do amor de Deus na vida deles. E o amor de Deus na vida deles transbordava, fazia com que eles sentissem, ou que Paulo sentisse por eles um amor muito maior do que seria possível num relacionamento que não tivesse Cristo ali no meio. É como um clube. Você gosta das pessoas de um clube. Você vai lá, se diverte, joga, copa, mas o relacionamento cristão nos permite ir além. Porque quando eu sei do amor derramado na minha vida, quando eu desfruto do amor de Deus na minha vida, isso transborda. Isso não tem como ficar contido. Isso é expresso em quem? Aqui, os nossos irmãos, os nossos queridos. Que nós fazemos muito mais do que nós faríamos por qualquer outra pessoa. Que a gente se importa, que a gente cuida, que a gente se interessa, que a gente divide. Muito mais. Por quê? Porque o que nos une é o amor de Cristo. O amor de Cristo derramado em nossas vidas. Então, este amor recebido transbordava em amor. E agora aqui na sequência, Paulo que orou, ele vem detalhar a oração. Esta é a minha oração. Vamos lá. Paulo agora vai contar o segredo. O que é que ele orava? Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Oração diferente, não é? Que oração diferente. Ele orava em favor deles. E aqui vem o detalhamento dessa oração. Eu nunca vi ninguém orando assim. Mas Paulo orava assim. Por que ele orava assim? Então, na oração de Paulo, ele orava que o amor aumente cada vez mais. Então, quando ele fala que aumente cada vez mais, aí dá aquela ideia de um crescente, de encontrar um caminho livre para que cresça. E quando diz cada vez mais, parece que não tem limites este amor. Parece que não tem um fim, não tem um ponto de esgotamento. Não, que o amor aumente cada vez mais, porque, vamos lá, o nosso amor perto do amor de Deus é muito pequeno. Há espaço, há campo para que esse amor aumente cada vez mais. E esse amor deve aumentar como? Como é que o amor aumenta? Ah, agora acordei hoje cheio, amoroso. Não. Como é que o amor aumenta? Em conhecimento e toda percepção. Como é que o amor aumenta em conhecimento e percepção? Mas é isso que ele está falando. Ele fala de um discernimento. Conhecer, perceber. Conhecer e perceber o quê? A vontade de Deus.
conhecer a vontade de Deus, aquilo que nos leva a uma vida madura, a uma vida que deixa de lado as ofensas, que se atenta às coisas boas, que renega a lembrança do mal recebido. Isso é o amor. Ou Cristo, quando morreu na cruz por nós, não estava ciente dos nossos pecados? Plenamente ciente. Ele morreu por cada um deles. Mesmo assim, e foi. Mesmo assim. Então, aumentar em conhecimento e percepção. O que significa aumentar em conhecimento? Da ideia de eu ter uma vida madura, conhecer mais de Deus. Para quê? Para quê? Para que desse frutos? Uma vida madura, cheios de fruto de justiça, para glória e louvor de Deus. Então, quando ele fala de crescimento, aumentar, ele não está querendo que a gente seja simplesmente teólogos, catedráticos no assunto. O conhecimento das Escrituras nunca é teórico, ele é sempre prático. Ele quer que a gente conheça, aumente para produzir frutos de justiça. Frutos de justiça. Então, ele diz, no texto dele, ele fala de amor. E este amor, a gente conhece a palavra, é um amor ágape. Esse amor ágape tem aquela ideia de doação, de dar-se, de doar-se pelo outro. Foi exatamente o que Cristo fez por nós. O amor de doação, de entrega. Então é isso que significa o amor de uma afeição, de uma benevolência, de uma boa vontade. E no Novo Testamento, o exemplo de Cristo nos mostra um amor mais sacrificial em favor dos outros. Então, aqueles que estão em Cristo, nós já estamos em Cristo, nós já nos apropriamos desse amor sacrificial de Cristo. O amor para nós se manifestou na pessoa de Cristo. Deus nos ama como? Através disso. Como que Deus demonstra seu amor? Enviando Cristo. A demonstração do amor de Deus é o envio do seu próprio Filho por nós. Deus tanto nos amou que deu seu Filho. Foi isso? É isso que o texto fala. Deus nos amou, Deus. O amor de Deus vem a nós através da pessoa de Cristo. Então, o amor, eu quero ler com vocês o texto de 1 João. Nós amamos por quê? Porque Cristo nos amou primeiro. Nós devemos amar porque Cristo nos amou primeiro. Então, sabendo do amor de Deus, desfrutando do amor de Deus, conhecendo o amor de Deus em Cristo, eu consigo ter em mim atitudes semelhantes. Olha o que Cristo fez. Eu devo agir da mesma forma. Olha como ele perdoou. Eu devo fazer da mesma forma. Olhe como ele amou. Será que eu consigo agir da mesma forma? Difícil. Mas nós temos que caminhar nessa direção. É isso? Então, quando eu entendo o que Cristo fez, quando eu me espelho na atitude e no exemplo de Cristo, eu tenho condições, então, de demonstrar maior amor pelos outros. Então, nós estávamos falando do amor de Deus. Ele é o que o texto Paulo coloca. Vejam que o que é que Cristo falou a respeito do amor? Ele disse: um novo mandamento eu dou para vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, o novo mandamento é amar como
Cristo amou. Qual era o mandamento, o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu tinha que amar os outros como eu me amo, o que já é uma grande coisa, porque eu me amo pra caramba, né? Então amar os outros como eu me amo já é um grande negócio. Só que agora ele sobe o patamar. Ele sobe o patamar. João, Evangelho, João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. É outro nível, não é? É um patamar distinto. Amar como Cristo amou. Veja que não é como eu estou disposto a amar. Não é como é requerido de mim amar. Pessoas têm as suas demandas de amor, de cuidado. Não é somente isso, é amar como Cristo amou. Muito difícil, porque olha como Cristo amou. Olha como ele se doou. Olha o sacrifício. É muito além do que o que nós estamos dispostos a fazer. E está aí o desafio. Esse é um mandamento que Cristo está nos dando. O mandamento é: amem-se como eu os amei. Então ele tornou uma coisa num nível superior. E aqui, quando ele fala de amor, é tanto o amor ao próximo quanto o amor a Deus. Amar. Nós devemos amar o próximo da mesma forma como nós amamos a Deus. Então, entendo que a forma como eu me relaciono com Deus, o meu amor para com Deus, isso se reflete no meu amor para com os outros. Se eu não tenho, não demonstro, não estou afinado no meu amor com o Senhor, se é só uma via de mão única, se eu não respondo amando a Deus, como eu vou conseguir amar quem está do meu lado? As coisas estão interligadas. Por isso o mandamento de amar, amar como ele amou. Então o amor verdadeiro é o amor sacrificial, como Cristo manifestou. E ele fala que este amor cresça em conhecimento. Então, este conhecimento, o Fernando falou semana passada no estudo de Colossenses, né, é um conhecimento total, conhecimento completo, pleno. E aqui no Novo Testamento, este conhecimento ele está relacionado com as coisas celestiais, conhecimento das coisas divinas, conhecimento de assuntos éticos. Não é conhecimento de botânica, de zoologia. Não, ele está falando deste conhecimento das coisas divinas. Quando ele diz, em Romanos 1,19, a gente percebe uma forma de conhecer a Deus. Hoje, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus desmanifestou. Isso é chamado de revelação natural de Deus. Então, nós podemos conhecer a Deus através da revelação natural. Então, o ser humano, olhando a natureza, olhando o cosmos, olhando a zoologia, a botânica, olhando o DNA, o homem sabe que existe um Deus, porque é impossível que isso exista sem haver um Deus. Então, essa é chamada de revelação natural. Então, qualquer pessoa desprovida de preconceitos consegue olhar para isso e verificar: não é possível, há um Deus. Então, Deus se revela nas coisas criadas e se manifesta nas coisas criadas. Por que que a vida existe na Terra? A Terra tem um ajuste tão fino que permite que haja vida. Se houvesse algo diferente, não haveria vida. Exato. 123 situações, isso. Isso. É, proporção entre prótons e elétrons. Se tivesse qualquer coisinha diferente, não haveria vida, não haveria sequer o universo. Então, são coisas que você vê assim, que fantástico.
Isso não é coincidência. Agora, vejam que com isso eu sei que há um Deus. A revelação natural me mostra que há um Deus, mas eu não sei quem é esse Deus. Eu não sei o que ele fez. Eu não sei o seu nome. Agora, eu indo para as Escrituras, agora sim, eu sei que este Deus eu posso conhecer, porque ele se revela, ele se manifesta, ele se dá a conhecer aos homens. E mais do que isso, ele tem um plano eterno. Antes de criar o mundo, ele já tinha um plano que ele está executando agora nas nossas vidas, para que a gente seja criatura que viva com ele, resgatados para estar com ele. Isso ele planejou. Então, além dessa revelação natural, nós temos aquilo que chamamos de revelação especial. Quando Jesus diz: "Quem vê a mim, vê o Pai". Quer conhecer o Pai? Conheça Jesus. É o que Jesus falou para os discípulos. Uma vez eles perguntaram: "Senhor, só quero ver uma coisinha, mostra-nos o Pai". O que Jesus responde? "Estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Como vocês pedem o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai". Esse texto que a gente viu. Então, conhecendo as Escrituras, eu agora sei que há um Deus, eu sei qual é o nome desse Deus, eu conheço a santidade deste Deus, eu conheço a justiça deste Deus, eu conheço o caráter desse Deus, eu conheço o plano desse Deus, eu conheço o desejo eterno deste Deus. Por quê? Porque ele se revelou. Ele se deu a conhecer. Aquele que ele quer que a gente saiba, ele nos revelou, o que é suficiente para nós hoje. Agora, na vida eterna, nós estaremos conhecendo o Senhor cada vez mais. Então, ele se revela, ele se manifesta a nós. Então, este conhecimento, vejam que é possível crescer em conhecimento. Colossenses 1:10 diz assim: "Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus". Então, qual é o desejo para nós? Que a gente frutifique em boa obra e conheça o Senhor cada vez mais. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu consigo entender até onde eu posso ir. Que mais eu posso fazer? Porque eu sei o que Deus, conhecendo a Deus, eu sei como Ele nos criou. 2 Pedro 3,18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam a graça e no conhecimento. Aqui no versículo, no Filipenses, no 3:18, ele fala, eh, pois como já lhes disse repetida vezes, e agora repito com lágrimas, 18 não é esse versículo, é o versículo 8. Mas o que se considera tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando eu comparo o conhecimento de Cristo com todas as coisas, não tem comparação. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Então ele fala da gente crescer, o amor deve crescer em conhecimento e em percepção. E aqui percepção vai além do conhecimento. Não apenas os sentidos, mas o intelecto, junta as duas coisas. É um discernimento moral de assuntos éticos. Vai além dos sentidos. É aquele que nos permite ter uma vida de retidão. Por quê? Eu consigo discernir o certo do errado. Conhecendo, tendo conhecimento e percepção, eu posso ter retidão. Agora eu sei o que é certo e sei o que é errado. Por quê? Porque Cristo, o Senhor, nos manifestou. Quem disse que matar é ruim? O Senhor. Quem disse que roubar é ruim? O Senhor.
Tem gente que pode achar: "Não, não tem problema nenhum, eu roubo e é assim que eu vivo". Não, o Senhor diz que isso é errado. Então não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Mais do que isso, mais eu saber o certo, discernir o certo do errado, é eu conseguir discernir o melhor do pior, ou o bom do melhor. Isso é sabedoria. Veja, uma criança não consegue saber o certo do errado, nem o bom do melhor. Uma criança quer comer doce todo dia. A criança não quer tomar banho. Acho que não precisa, não quer perder tempo. Tem criança, inclusive, que gosta de brócolis, coitadinha, não sabe o que é bom, né. Criança não consegue discernir as coisas. Como é que a gente consegue discernir o certo do errado, o bom do melhor? Conhecendo o caráter de Deus. Ele vai nos dizer, ele vai nos instruir, através da sua palavra. Então ele diz para discernir o que é melhor, para quê? Para sermos puros e irrepreensíveis. No Aqui no capítulo 2 versículo 15 ele diz: "Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis". Veja, a mesma expressão, puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, onde vocês brilham como estrelas no universo. Então isso nos leva desculpa, acho que eu nos leva a uma vida espiritual madura, de forma que ele trabalha em nós até o dia de Cristo, como ele falou no versículo 6. A ideia é o quê? Nós sermos como ele é. É isso que ele quer de nós, sermos como ele é. Por isso ele se revela. Por isso ele nos dá do seu Espírito. O Espírito nos instrui. O Espírito nos conduz. O Espírito nos esclarece. E qual é o padrão da nossa vida? Qual é o homem perfeito? Cristo. E ele fala de fruto de justiça, cheios de fruto de justiça. E aqui vem para mim nitidamente aquela ideia do ramo enxertado. Enxerto. Falar que nós somos enxertados na videira. Nós que não éramos parte, agora ele nos enxerta na videira, ele nos coloca na videira. É o texto do Evangelho de João, capítulo 15. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Está falando de fruto. Você quer dar fruto, você tem que permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então vejam que, estando na videira, alimentado pela seiva, nutridos pelo Senhor, ligados visceralmente a Ele, nós conseguimos dar frutos. A parte de Cristo, tendo uma vida alheia ao conhecimento do Senhor, nós não vamos dar fruto. Não vamos dar frutos que fiquem para a eternidade. Quem não está na videira, não produz. Veja que nós não podemos depender de uma justiça própria. A nossa justiça vem de Deus. Deus trabalha em nós. Eu quero ver com vocês aqui no capítulo 3, versículo 9, quando ele diz que a justiça que procede de Deus. E ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, frutos de justiça. Não é frutos quaisquer, frutos de justiça, que vem por meio de Cristo Jesus. Então, veja que aquele que começou boa obra em nós, ele vai completá-la. Ele vai completar até o dia de Cristo.
Para que isso? Não é para que eu me sinta bem. Não é que eu olhe para mim e fale: "Puxa vida, como eu sou legal, como eu tô ficando um cara legal. Ó, me amo cada vez mais". Não é para o meu deleite, não é para eu achar que eu tô ficando legal. Para que é isso? Por que que nós damos frutos? Para glória e louvor de Deus. É para isso que nós damos frutos, para glória e louvor de Deus. É Ele que tem que ser glorificado. Puxa vida, o nosso irmão lá na igreja, que, nossa, como ele melhorou. Graças a Deus. Não foi esforço dele, o Senhor trabalhou na vida dele, na minha vida, em todos nós. E o que se espera de nós, como igreja, como corpo, como comunidade? Que a gente cresça. E a oração de Paulo é: eu oro para que vocês, que o amor de vocês aumente em conhecimento e percepção, para que vocês deem frutos, frutos de justiça. Veja que oração maravilhosa de Paulo, que desejo. Acho que a gente podia fazer o seguinte, fica um desafio para vocês. Essa semana, ore assim por alguém, pelos seus queridos, pela liderança da igreja, ou seja lá por quê. Ore. É que essa oração de Paulo, e ore assim, interceda a Deus por alguém para que tenha o amor aumentado em conhecimento e percepção. Então isso mostra para a gente a responsabilidade de orar. Vejam, Tessalonicenses 5,17, primeira, orai sem cessar. 1 Pedro 4, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Filipenses 4,6, em tudo, pela oração e súplica, apresente seus pedidos a Deus. Romanos 12,12, perseverem em oração. Então, nós somos chamados a orar sem cessar. Para muitos é difícil isso. Eu confesso para vocês, para mim é difícil ter uma vida de oração. Algumas pessoas é mais fácil, tem gente que tem uma facilidade de se dedicar em oração, outros não tanto. Mas nós somos chamados a orar sem cessar. Dedique-se à oração, persevere em oração. Nós somos desafiados, chamados a isso. Então, vem para a gente esse desafio de aumentarmos a nossa vida de oração, de comunhão com Deus. Então, quando Paulo fala: "Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus." Em geral, nós oramos, eu sei se pode dizer, por coisas banais. Nós oramos por coisas banais, por coisas comuns, por coisas materiais relativas dessa vida. Veja, não tem nada de errado você orar pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelos seus filhos. Nada de errado com isso. Nós devemos orar por todas as coisas. Submeta a Deus os seus pedidos e a paz de Deus vai encher o seu coração. Submeta a Deus tudo isso. Mas veja que Paulo ora num patamar distinto. Ele não ora por coisas triviais. Ele ora para uma melhoria de caráter e frutos de justiça. É isso que ele está orando por eles. Paulo ora diferente. Então, seguindo na nossa lista de Filipenses, a gente partiria agora, depois da saudação, olhando a situação de Paulo. Então, o que ele vem dizer a partir do versículo 12, do 12 ao 26? Ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados do Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, como a gente viu, Paulo estava preso. Aqui a representação de Paulo por Rembrandt é como ele imaginou Paulo na prisão. Quem gosta de Rembrandt, dos autorretratos, vai identificar ali
próprios olhos de Rembrandt nesse quadro. Mas o que ele ora? Estando preso, ele isso levou outros a pregar o evangelho. Ele diz ali, de 12 a 14: "O que me aconteceu na prisão tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho". Então, vendo que Paulo estava preso, né, que me aconteceu preso, isso resulta em progresso, resultou em divulgação do evangelho, incentivo. Pessoas, acho que se mobilizaram, motivaram de ver: "Puxa, Paulo está preso, vamos lá ajudar, vamos fazer alguma coisa". Isso resultou num benefício. Então ele fala: "Resultou em progresso". Então ele mostra aqui que o evangelho não ficou restrito porque ele foi preso. Pelo contrário, o evangelho se espalhou ainda mais. Então, em vez de intimidar a igreja, em vez de fazer a igreja se esconder, em vez de fazer a igreja fugir, isso resultou numa motivação adicional por parte deles. Veja que Paulo, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele não foi pego de surpresa ali com essa prisão. Ele sabia que ele seria preso. Desde a conversão de Paulo, o Senhor fala para ele: "Olha, você vai descobrir, aprender o quanto você tem que sofrer pelo meu nome". Desde o início já Paulo sabia que estava reservado a ele sofrimentos. Mas aqui vem um incentivo ao progresso. E ele fala da guarda do palácio, da guarda pretoriana, algumas versões vão dizer da guarda pretoriana. Ele fala que era evidente que ele estava preso por causa do evangelho, não por ser um malfeitor. Então, quando ele fala que essa guarda pretoriana pode ser tanto os guardas em si, como esse se referir ao palácio, ao pretório em si, os edifícios, as salas de julgamento, todo aquele povo que vivia ali na nessa função. De qualquer forma, Paulo tinha uma audiência cativa. A guarda pretoriana contava com aproximadamente 9.000 pessoas, 9.000 homens. Lembra que um centurião tinha 9.800 homens, então era quase uma divisão, 9.000 pessoas. Esses estavam ali cativos, audiência cativa para Paulo. Então, tanto os guardas como os que trabalhavam sabiam que estava lá por causa do evangelho. Ele não estava preso porque ele era um malfeitor, ele estava preso de uma forma inusitada. Alguém preso por causa de um Deus? Que história é essa? Como assim preso por causa de um Deus? Então, toda a guarda pretoriana, e ele fala, e a todos os demais. Então, não só quem estava ali ao redor dele, mas todos os demais. Aquilo se espalhou. Paulo foi notícia. Paulo estava lá nos top, não sei das quantas, né? Paulo devia estar cheio de likes, de gente curtindo. Ele estava lá, foi notícia. Todo mundo ficou sabendo dele. Como assim alguém preso por causa de um Deus? Que Deus é esse? Falar que alguém ressuscitou. História maluca é essa? E se espalhou. Isso se espalhou entre todos eles. Então havia uma motivação, apesar da prisão de Paulo. Isso gera uma motivação. E Paulo, ele sabia também qual era o papel dele, porque ele não ficou amuado na prisão. Ele podia estar preso, ficou lá em depressão, podia, né? Tá deprimido, não sei o quê, puxa vida, olha só, chateado, mas ele sabia. Paulo mesmo fala lá em Efésios, capítulo 6, 20, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ele sabia por que ele estava lá, ele sabia que ele era um embaixador em correntes. Então ele estava lá representando o evangelho, representando o Senhor. Ele sabia da função dele, então o evangelho não fica restrito, não fica amarrado, porque lá em Roma
ele podia receber, e Atos fala que ele recebia todos quantos o procuravam. Talvez tivesse fila lá para falar com Paulo. E ele tinha essa liberdade de atender todos quantos fossem lá falar com ele. Então ele tinha essa liberdade. E ele fala: "Estou anunciando a palavra", algumas pessoas da igreja estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, motivados no Senhor. Então, sem medo, corajosamente, observando Paulo, observando o entusiasmo, eles foram motivados no Senhor, observando essa constância e coragem de Paulo. Então, interessante, não é? Uma prisão teve o efeito contrário. Em vez disso restringir, isso gerou neles um grande impulso para o evangelho. Agora, tem o porém. O texto seguinte é um texto intrigante. Paulo diz assim: bom, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Eu tenho dificuldade de entender como alguém prega a Cristo por inveja e rivalidade. Mas dá para a gente ter uma noção de como que era isso. Ele está falando. Alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegar. Bom, falando do progresso do Evangelho, o Evangelho estava se expandindo, mesmo que alguns não tivessem a motivação correta. Apesar de não terem motivação correta, Cristo estava sendo pregado. E ele faz essa diferença muito clara, alguns e outros. Alguns pregam assim, outros pregam diferente, de uma forma oposta. Como que isso pode ser? Alguém pode pregar a Cristo por inveja ou por rivalidade? É difícil entender uma situação dessa, não é? Mas vejam, vamos olhar para os dias de hoje. Não é possível. Olha algumas rixas, algumas competições. Não tem uma diferença, às vezes, denominacional de igrejas? Alguém que vê o progresso de uma e fala: "Puxa vida, olha como eles estão crescendo, vamos voltar". Será que não há uma motivação distinta? Será que algum pregador e não está falando ou pregando para se enaltecer, por uma ambição egoísta, para querer se tornar maior? Veja, é possível. É possível que isso estivesse acontecendo lá, não sabemos exatamente, como isso acontecia, mas acho que se nós olharmos para nós mesmos, nós conseguimos perceber que mesmo nos motivos mais nobres e altos, nós podemos ter motivações não tão nobres. Será que estão me vendo? Será que eu vou ser aplaudida? Será que eu vou ser reconhecido? Será que vão gostar mais de mim? Hum? Será que eu vou ter um status maior porque eu estou fazendo isso ou aquilo? Só me destacando? Veja, é uma motivação. Cristo está sendo pregado, é o que Paulo está falando. Uma motivação errada. Eles pregam a Cristo. Por inveja ou por rivalidade, veja, olha aqui, que vista. Inveja e rivalidade, ambição egoísta, sem sinceridade, querendo causar sofrimento por motivos falsos. Gente, que turminha, hein? Que turminha. Mas eles estavam pregando. Outros, pelo contrário, estavam de boa vontade, por amor, sabendo que Paulo estava preso pelo evangelho, não era um bandido, por motivos verdadeiros, né?
Qual é o objetivo disso, de pregar? O objetivo de pregar é glorificar o Senhor, falar do Evangelho. Então, vejam que como é que Paulo vê essa situação? Apesar das motivações erradas, Cristo estava sendo pregado e Paulo fala: com isso eu me alegro, com isso eu me alegro. Será que aqui Paulo estava sendo tolerante com falsos mestres? Será que isso é uma demonstração de tolerância com falsos ensinos? Não, não. Por quê? A motivação deles era errada, mas o ensino era correto. Embora com uma motivação equivocada, por motivos falsos, querendo se enaltecer, querendo dar uma espetada em Paulo. O que eles estavam querendo? Dar uma cutucada em Paulo. Ô bichão, você está aí preso? Deixa eu te mostrar como é que faz esse negócio direito. Ó, vou pregar e não vou ser preso. Querendo dar uma espetada em Paulo. É isso que eles queriam. Ou tomar o lugar de Paulo na proeminência dentro da comunidade. Mas aí, não sabe fazer direito, está preso. Vejam que o ensino era correto. Não havia heresia ou ensinos errados. Cristo estava sendo pregado. Então vejam que a tolerância é bem diferente do biscoito da indiferença. Paulo não estava sendo descuidado ou indiferente, ele era tolerante. Cristo estava sendo pregado corretamente. Então Paulo fala: olha, eu me alegro que pessoas vão ouvir, vão ser salvas. Não me envergonho do evangelho. Então, por inveja, por rivalidade, querendo causar algum mal para Paulo, querendo causar sofrimento, vejo que não deu certo, não rolou. Paulo não se sentiu ofendido ou não sofreu por causa disso. Ele se alegrou. Olha, Cristo está sendo pregado. Por isso eu me alegro. Paulo não ficou sentido, sem sinceridade, sem um desejo real de glorificar a Deus. E Paulo, ele, continuando no texto, ele fala: aqui me encontro para a defesa do evangelho. Então ele estava preso, por quê? Para defender o evangelho. Lembro que lá atrás, quando Paulo prega em Jerusalém, antes dele ser preso, gera aquele tumulto todo que a guarda romana precisa intervir, tirar Paulo da multidão, que ele ia ser trucidado. Na noite seguinte, o Senhor aparece para ele e fala: olha, fica tranquilo, hein? Você vai viver, porque você vai testemunhar em Roma. O Senhor avisou: você vai testemunhar em Roma. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, o que acontece é, tendo este aviso do Senhor, Paulo é levado para Cesareia. E lá ele fica frente a frente com Festo. E Festo chama Agripa, o rei Agripa. E Festo fica cozinhando Paulo. Festo fica cozinhando Paulo. O que ele queria? Grana. Ele queria um suborno. Esperava que Paulo soltasse uma grana para ele libertar Paulo. Mas Paulo já sabia. Ele vai testemunhar em Roma. Então veja que Festo criou uma linhagem, né, que perdura até os dias de hoje. Assim, né? Querendo a grana para fazer as coisas acontecer. E qual a conversa do rei Agripa para Festo? Olha, a gente podia soltar esse cara, não fez nada de errado. As acusações são vazias. Mas, como ele apelou a César ele vai. Ele podia ter sido solto. Então, quando Paulo está ali preso, e ele fala que ele é embaixador, ele sabia muito bem por que ele estava ali. Quando ele não ia ou ficar chateado porque alguém estava agindo sem sinceridade com ele, né? E ele fala: é evidente que eu estou na prisão por causa de Cristo. Todo mundo sabe disso. E isso gerou um impacto.
é bastante grande naquela comunidade onde ele estava ali. Na sequência, ele diz, a partir do versículo 19: "Pois o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte." E aqui é aquele texto incrível, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Então ele mostra aqui um otimismo. Ele estava otimista em relação ao resultado do julgamento. Mas ele fala, Cristo vai ser glorificado por meio dele, quer na vida de serviço, quer na morte. Ele fala, para mim tanto faz, viver ou morrer, mas Cristo vai ser glorificado. Então que ele enfrenta este dilema. E quando ele fala da sua libertação, sei que isso resultará em libertação, pode ser essa libertação, e a palavra é literalmente salvação, pode ser libertação das cadeias. É o mais provável. E esteja falando da sua libertação da prisão. Mas poderia muito bem significar a sua libertação do corpo. A libertação das amarras desse corpo. Estar com Cristo. Esse era o desejo dele. Eu quero estar liberto desse corpo e estar com Cristo. Aí entra o dilema. Mas, por causa de vocês. Então ele fala, graças às orações, de novo a importância de orar, ao auxílio do Espírito, eu acho que vou ficar com vocês. Então ele diz que Cristo então será engrandecido pela vida ou pela morte. Interessante, não é? Cristo ser engrandecido. Então ele tinha pouca preocupação consigo mesmo. Não estava preocupado com o que ia acontecer com ele. Porque se ele morresse ou vivesse, ia certeza que ele estaria dando glórias a Deus. Então tudo isso serviria para o progresso do Evangelho e ele pouco se importava com o que ia acontecer com ele, desde que isso resultasse no progresso do Evangelho. E aqui então parece que ele percebe em algum momento que ele ia ficar com eles. Seria que Deus o permitiria que ele voltasse a visitar os filipenses, o que de fato volta a acontecer. Ele diz no versículo 20: "Em nada serei envergonhado." E a gente tem que lembrar do texto de Romanos, capítulo 1, quando ele diz: "Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego." Como diz a Escritura, aquele que todo que nele confia jamais será envergonhado. Nós não podemos ter vergonha do evangelho. Nós não podemos ter vergonha. Por quê? Que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelo encorajamento que temos do Senhor. Agradecemos por o Senhor se revela através do Seu Filho e nós podemos aprender do Senhor o Seu caráter, Deus. Nos acompanhe nesse dia, seja conosco a nossa oração em nome de Jesus. Amém.